Oi, gente, eu voltei, porque eu tava observando o último vídeo que subiu e eu deixei algumas coisas no ar. Eu tenho a mania de fazer isso mesmo, de deixar algumas coisas pendentes, depois eu vou esquecendo, eu vou esquecendo, eu vou esquecendo. Só que tem maravilhindas aí que tem uma memória que é uma bênção. Elas lembram e me falam no zap, né? Helena, você não concluiu isso, Helena, você não concluiu aquilo. Deixa eu falar. Segundo o programa que eu citei aqui, a respeito da mãe que não aceitava o filho, né? Ela estava se recusando a aceitar o filho na casa dela, que ela não queria um filho homossexual, e que ela estava muito triste. E a mãe dela, que estava lá, no caso, a avó do garoto, falava que ela era obrigada a aceitar e tudo, que me admirou muito, porque geralmente a pessoa, quando tem mais de 70 anos, mais de 75 anos, a maioria delas são pessoas conservadoras, né? Você está falando isso criticando ao barulho da chuva, a chuva do Senhor. Não estou criticando, não. Eu só queria deixar aqui meu parecer. Olha, eu acredito que não existe ex-filho. Nem o filho que morreu é ex. Né? É o filho amado que não existe, que por uma fatalidade morreu, por uma doença, enfermidade, atropelamento, bala perdida, seja lá o que for, que estava na vida errada, filho é filho. É isso que eu penso. Filho é filho. Não existe esse negócio de ex-filho. Não existe. Né? Assim como não existe ex-mãe, assim como não existe ex-pai. Né? Pai é pai. O filho pode até não ser criado por aquele pai, mas a genética que traz no sangue é daquele pai. Né? Tem os filhos do coração, eu não vou entrar no mérito da questão. No caso, o cara que estava lá falando que a mãe dele não aceitava ele, não aceitava os amigos dele, porque ele era homossexual, então a mãe dele não aceitava a opção dele. Mas que o pai dele, segundo o pai dele só fazia filho homossexual, porque o pai dele agora havia casado com outra mulher, e ele tinha agora recebido um irmão, ele tinha ganhado um irmão que também é homossexual. O meu problema aqui não é com a questão da homossexualidade em si, não. O meu problema aqui é com o jeito que as pessoas têm de interpretar uma mãe. Eu sei que no fundo, porque teve uma hora que essa mamãe até chorou, né? Helena, se você não gosta desse programa, por que você vê? Porque eu preciso de orar, gente. Sabe? A gente não ora só para pessoas que a gente conhece, não. Nós não oramos só em favor das pessoas que não são, que é do nosso convívio, não. A palavra de Deus fala, orai um pelos outros. Orai, sabe? Gostando ou não, você acreditando ou não, é muito bom orar um pelos outros. Mas então, eu estava vendo aquela mãe chorando, que não aceitava, porque Deus deu ela um filho homem. Também sei que o jeito que ela empregava as palavras não era um jeito bom, né? Era um jeito assim, segundo o mundo, era um jeito pejorativo, um jeito ruim de falar, porque segundo os mundanos, Deus fez o terceiro sexo, que é mentira isso. Deus criou homem e mulher. Você vai ver isso lá em Gênesis, né? Então, eu sempre vou defender a mãe aqui, seja ela a mãe que for, a mãe, sabe, a mãe tola, a mãe que fala que não aceita, que não sei, porque eu acredito que no fundo do coração daquela mãe, ela não aceita a condição do filho no mundo cruel que nós vivemos, né? Num país desse que nós vivemos, porque ela teme pela vida do filho, mas ela não pode falar, ela não pode comentar, ela não pode expor aquilo que está dentro do pensamento dela, porque ela não consegue expor, então junta todo mundo, uma grande parte das pessoas para julgar essa mãe. Eu vou fechar a janela, estou chorando. Então, você vai sempre me ver nesse canal comentando a respeito de alguma coisa, né? Eu acabei de chegar da casa de uma menina que a mãe dela foi minha liderada durante anos, né? É, 60 anos também dá tapa no visual, né? Então, fui lá dar um tapa no meu visual, né? Então, eu estava conversando com ela conversando tanto que elas foram, tanto que ela, minhas filhas, né? As filhas das lideradas, foram impedidas de tanta coisa, porque tudo era pecado, tudo era do diabo, tudo era demônio, entendeu? E muitas dessas meninas dessa época que a igreja era tudo o diabo. O miolo de tudo era o diabo.
Muitas dessas pessoas hoje não estão mais na presença de Deus, saíram da presença de Deus, né? Muitas dessas meninas jovens, né, de 25 anos, de 30 anos para baixo, muitas dessas meninas estão levando um tipo de vida diferente hoje. Por quê? Porque o cristão, quando eu falo cristão, a pessoa que acredita em Deus, o crente, né? Eu não posso falar da Igreja Católica, embora você também seja um cristão. Né? Mas eu não posso falar da Igreja Católica, porque eu não estou lá, eu não sei qual que é as regras da agora. Mas eu estou falando, a gente que é cristão, a gente tinha a mania de demonializar tudo. Tudo era demônio. Tudo era demônio. Não podia ver tal desenho, porque tal desenho é do capeta. Não podia comprar a roupa com um certo estampo, porque essa estampa era da nova era, era do diabo. Não podia, sabe? E eu estava pensando, eu deitei, eu acabei de ler a Bíblia, eu estava pensando, isso uns dias atrás. Na minha época, naquela época, né, que eu fazia tudo que o seu mestre mandar, né, o seu mestre não é o Senhor Jesus, não, o mestre carne e osso. Naquela época, era nos pregado o seguinte, que no castelo da pequena sereia tinha um pênis, era alguma coisa em formato de pênis, então aquilo era do demônio. Sereia não tem sexo, é hermafrodita, sei lá como é que é, diabo que é isso que eles falavam. Isso era coisa de demônio. As crianças não podiam ver esse filme. O Bob Esponja era gay, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era um monte. Queima a Mickey, queima a Minnie, queima tudo que tiver algum emblema do Walt Disney. Porque o Mickey é gay, a Minnie é isso, a Minnie é aquilo. Quantas loucuras que nós fizemos em nome de Deus e Deus não estava nem sabendo. Aliás, sabe de todas as coisas. Deus não estava nem, sabe? Deus queria o nosso coração. Ele não queria os emblemas, ele queria o nosso coração, ele quer habitar dentro do nosso coração, né? Então, veja bem, foi queimada muita coisa, muitas bonecas, muitas coisas, o negócio da espada, do fofão, que não sei o quê. Existe brinquedos demoníacos? Deve existir, não sei. Existe crente supersticioso? É claro que existe, eles são um perigo. Nós somos um perigo, porque ao invés de levar a palavra pura do Senhor, você pega o Salmo 115, você lê tudo, você vai ver o que diz ali a respeito de adorador de escultura. Você pega Isaías, do versículo 15 em diante, você vai ver falando nu e crua o que é uma pessoa que se prostra diante de pau, pedra, seja que matéria for, criado por mãos de homens. Então, a palavra de Deus ela é muito simples, mas hoje as pessoas criam atalhos para chegar no coração do homem com o quê? Com rituais, com contos, com um monte de coisas. Gente, quando Deus fala que Deus é amor, nós precisamos entender o que é a real verdade sobre Deus é amor. Entendeu? Quando a Bíblia fala que ele se torna galardoador daqueles que o buscam, nós precisamos entender o que sentido que é esse galardoador, esse presenteador. Deus é muito bom. É a misericórdia dele, a razão de não sermos consumidos. Então, hoje, quando eu olho esse tipo de coisa, eu fico pensando, meu Deus, se uma pessoa que se diz crente tem a capacidade de ver pênis num desenho, ver homossexualidade no outro, ver obras demoníacas, porque ele está procurando isso. Porque quando eu pego a palavra de Deus para me ler, eu não estou procurando contato com o diabo, nem com o inferno. Eu estou procurando um contato com Deus, eu estou procurando uma aliança com Deus. Entendeu? Eu não estou falando isso para que você seja aberta a tudo quanto é tipo de coisa. Gente, na época que eu era líder dessa mulherada toda, era a época dos Quarteto Fantástico, né? Do qual tinha um incrível Hulk. E o filho da minha liderada ganhou um Hulk enorme, assim, grandão, assim, ó, bem grande, o Hulk. Portão, assim, com aquela cara de mal e tudo. Eu lembro que eu olhei para ela e falei com ela assim, olha, esse
Não enchi tanta cabeça dela, mas graças a Deus ela tinha uma cabeça bem feita. Ela não desfez de nada aquilo. Nada daquilo. Eu tô falando isso hoje, porque antigamente, antes, eu tinha convicção do que eu estava falando. Hoje, eu chego no quarto do meu neto, o mesmo boneco tá lá, que o tio trouxe de outra cidade para ele, de outro país para ele. O tio dele trouxe e presenteou ele, sabe? Hoje eu vejo crianças com o boneco do Superman, do Homem-Aranha, do qual eles falam que esse símbolo aqui é esse? Como é que é? Como é que é o símbolo? Eu não sei como é que é esse símbolo, que é coisa de Satanás. Eu não sei se é coisa de Satanás, eu não sei, eu não vivo postando. Agora, diz que umas fotos que está sendo a febre do momento, que é tirada assim também, sabe? Eu acho assim, se ao invés da gente buscar esses símbolos que se dizem demoníacos e buscarmos aprender de Deus, a buscar a palavra de Deus, a mergulhar nas coisas de Deus, não estaria tantas pessoas supersticiosos, tantos crentes supersticiosos. Quanta imoralidade no meio dos crentes. Quanta superstição no meio do crente. Eu sou de uma época, gente, que sabe o que era famoso? Porque uma determinada igreja fazia isso no canal da televisão, nos canais abertos da televisão, ter um diálogo com Satanás. Mas era muito raro você ver uma reunião de oração onde o Espírito Santo, onde o mover do Espírito Santo era derramado sobre a vida das pessoas. E é por isso que eu vou continuar aqui sim, até quando Deus quiser sim. Deus que me colocou, que me deu a inteligência de querer gravar um vídeo, é Deus que vai me tirar, entendeu disso? Mas eu quero dizer para você, ajoelhe na sua cama, no seu quarto, no seu banheiro, no seu local de trabalho e fala com Deus, arranca de mim toda superstição. Toda superstição. A gente fala das pessoas que adoram boi, bode, pedra, metal, e nós fazemos piores, porque nós falamos que nós acreditamos num Deus vivo, mas somos cheios de rituais pagãos, entendeu? Quando a palavra de Deus diz para orar e adorar somente a Ele, se verdadeiramente adorarmos e orar somente ao Senhor, Ele nos dá diretrizes para ter uma vida vitoriosa em todos os sentidos. As pessoas estavam aí caçando pênis. Então, quer dizer, então, que o homem que tem pênis é um ser amaldiçoado. Porque se o pênis no tal desenho, que eu olhei e vi, e vi, e vi, e vi, e vi, eu não consegui ver pênis. Uma pessoa que consegue ler diabo na Coca-Cola virada de cabeça para baixo, capeta no saco de arroz, satanista no pacote de detergente, de sabão em pó e tudo. Oi, a Bíblia fala que nós estamos no mundo. Nós não pertencemos ao mundo, mas nós estamos no mundo. Tem pessoas que gostam de Coca-Cola, tem pessoas que não gostam. Eu gosto de Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola. Se está escrito diabo, sei lá, das contas, problema. Tudo que eu vou comer, eu consagro a Deus. Entendeu? Eu não deixo marcar meu corpo com marcas de Satanás. Isso eu não vou deixar nunca. Não tenho marcas no meu corpo. Nada disso. Entendeu? Mas eu tenho que entender também que dentro do meu espírito tem que estar a marca do Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que você for procurar um guru, porque eu era guru, gente. Eu era uma guru que seguia os gurus maiores para colocar um jugo em cima de outras pessoas, porque eu acreditava que tudo que saía da boca de tais pessoas era verdade. Hoje eu paro, eu estou falando de mim, porque seria muito fácil sentar aqui e pôr a culpa no outro. Ah, porque o outro me fez fazer isso. Não. O Deus que eu tenho intimidade com ele hoje é o mesmo que estava comigo há 30 anos. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, ele não mudou, não. Quem permitiu que essas palavras ficassem entranhadas na minha mente foi eu. Entendeu? Foi eu. A palavra de Deus fala para guardar a palavra dele no nosso coração. Os meus filhos foi criado com retenção de muitas coisas.
Não podia comer tal sanduíche, tal biscoito, tal não sei o quê, nenhuma guloseima, porque era do diabo. Não podia aceitar no dia do aniversário presente que tivesse estampa de super-herói nenhum, porque era do capeta. Eles eram demônios da nova era. Sabe, eu fui fundando meus filhos, cheios de peso. Os meus filhos e o filho das outras, e as outras que me acompanhavam também faziam com que os filhos sentissem assim. E numa reunião de todo mundo, estava um monte de marionete robô, seguindo outras pessoas, sem pesquisar na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, filho meu, guarda o teu coração para não pecar contra mim, né? Guarda as palavras da minha lei nas tábuas do seu coração, grave-as, entendeu? Quando nós colocamos a nossa vida, quando nós colocamos os nossos caminhos, os nossos filhos, sabe? O Senhor vem com a providência dele. Vem com a providência. Ontem, conversando com um determinado casal, eles falavam coisa que eu não sabia o que era. Era coisas que se conectavam com coisas imorais, mas eu não sabia o que era aquilo que eu estava falando. Porque, graças a Deus, eu guardei minha mente de tudo quanto é aquilo que é impuro, tudo que é aquilo que não louva a Deus. Mas nós precisamos todo dia pedir a Deus sabedoria para o servi-lo, para encaminhar nossos filhos, para abençoar os nossos filhos, para não criar filhos traumatizados, entendeu? Quantas vezes, gente, era festinha de final de ano e aquele grupo El Chan estava no auge, né? Então a professora ia fazer uma tarde de discoteca na escola. Eu ia escondido, sem falar com os meus filhos que eu ia, para ver se eu pegava eles dançando. Mas o medo que eles tinham de mim era tão grande que eles estavam sentadinhos na cadeira, como eu queria, só que com o coração sufocado. Helena, mas não tem errado isso, então? Eles tinham mesmo que ficar. Sim, gente, mas por amor a Jesus, o que eu empregava era a lei. A lei mata, o Espírito vivifica. Viva no amor do Senhor. Não deixe que ninguém venha arrancar as bênçãos do Senhor na sua vida. Não deixe ninguém dirigir você, a não ser o Espírito Santo de Deus. Deus coloca homens e mulheres de Deus no caminho? Claro que coloca, entendeu? Mas peça primeiro direção de Deus, ok? Até o próximo.